Peraí. Aí, beleza? Tudo bom? E aí, tudo bom? Joia demais. Isso. E aí, vocês estão com dor? Oi? Nossa, tô morrendo. Dor? Tipo, perna, ombro, Demais. costa, bastante costa mesmo. É, eu tô com dor aqui também. Não, moço, não. Acho que não dá pra virar, não. Tá, é assim mesmo. Tem que ser assim, no modo retrato mesmo. Tá bom. É que a gente tá tentando achar o melhor ângulo aqui. Tá. Olha, a Heloísa entrou. Elas conhecem? Acho que não. Acho que não, acho que é por causa de vocês. É, Não sei se... provavelmente. Incrível. E você, tá muito dolorido ou não? Hã? Tá muito dolorido? Tô. Tô com dor aqui nas costas, assim. Eu faço assim, ó. Tudo dói. É. Tipo isso. Mas faz parte, é uma dor gostosa, né? Então, Ah, é bom. Foi difícil o Open, mas foi legal. Mas foi. foi muito. Difícil e divertido ao mesmo tempo, né? Mas é tenso, assim, é a gente se desafiando, né? É muito bom. É verdade. Mas Ó, legal. Oi. já são 8 horas. Se vocês quiserem, a gente já pode começar. Vamos lá. Vamos nessa. Ó, só pra primeiro agradecer vocês. A gente se conhece bem pouco, assim, mas a gente tá se conhecendo cada vez mais. E eu quero agradecer mesmo e dizer que eu achei muito bonita a história de vocês, né? E é muito legal, assim, vocês poderem se abrir e contar para mais gente, né? Se inspirar e tal. E por isso eu queria pedir para vocês começarem se apresentando, né? Dizendo aí quem são vocês e tal. E é uma conversa muito tranquila. Então vocês vão lá, conta como vocês se contaram, assim. Só que a diferença é que agora, Legal. tá? Fiquem bem à vontade. Obrigada, Priscila, pelo espaço, né? Primeiramente, foi muito legal. Eu nunca tinha tido nenhum convite parecido para fazer isso live. E o Isaac se empolgou também, que ele não é uma pessoa muito das redes sociais. E então é isso aí. Bem pouco mesmo. Vai, amor. Tá, então vamos lá. Eu sou Isaac, tá? Crossfiteiro. Não. Também. Mas, tá, eu tenho 25 anos. Eu trabalho com o mercado financeiro, com planejamento financeiro. Eu conheço a Renata desde que a gente era bem pequeno, tipo 3, 4 anos de idade. Por aí. Por aí. Bastante Que tempo. legal. E a gente faz crossfit mesmo há quase um ano. Tipo, a gente sempre gostou de atividade física, mas cross mesmo há quase um ano. Por aí. É isso aí. Nos encontramos na pandemia. E eu fui a pessoa que mudei a vida do Isaac, né? Trouxe ele pra luz. Brincadeira. Mas, como ele falou, né? A gente se conhece desde pequeno. Nós dois, a gente teve experiência de morar fora em épocas diferentes. E isso também meio que conectou a gente de uma maneira, né? Porque a gente teve vivências muito parecidas. E fora a amizade mesmo, que foi crescendo ao longo dessas experiências parecidas. E no meu caso, assim, também, eu trabalho na área da educação e também atuo como professora de inglês e entre outros, né? Também faz tudo. E me apaixonei pelo CrossFit também, através do Isaac, que eu sempre gostei de atividade física, mas sempre odiei academia. E aí ele me apresentou certos tipos de atividades que a gente gostou muito. E aí, ano passado a gente começou o CrossFit para valer. E a gente se apaixonou. Então, foi muito top isso. Foi o primeiro Open dos dois. O primeiro Open, a gente nunca esquece. Foi legal. Sobre o que a Nara falou de ter vivido fora, então, eu morei 4 anos na Espanha, dos 12 aos 16. Então, fiz ensino médio lá, quer dizer, praticamente, né? Só que eu repeti um ano lá, então tive que fazer o último ano aqui. Mas foi. Aí quando eu voltei, qual que é a história? Tipo, a gente se conheceu quando era criança na igreja, tipo, brincava de vez em quando. Mas a gente nunca Então foi vocês muito não moravam próximo. perto, vocês se conheceram na igreja, né? Aham. Sim. A gente morava
consideravelmente perto, na A mesma gente região. nunca foi de frequentar a casa um do outro quando era pequeno, mas todos os domingos a gente se via na igreja. Aham. Mas, tipo, a gente se distanciou quando... Não me lembro quando, a gente não lembra. Também a gente era muito novo. Mas acho que o ponto onde o Isaac quer chegar é que depois desse distanciamento, ele foi morar na Espanha com a família e tudo. Aí quando ele voltou lá pelos 16, né, amor? 16. 16, 17 anos. Aí foi quando a gente realmente foi se conectar pela primeira vez, assim, de começar uma amizade logo Ela de foi super cara. grossa comigo. Eu já não gostei dele. Aí falei, nossa, menino chato. Quem é essa pessoa que tá se achando? Super grossa comigo. E aí ele apaixonou. Essa é a Em verdade. detalhes, né? Que ele conta mais detalhes do que eu. Pode falar. Não, então, tipo, eu voltei... não sei, tipo... Adolescente é muito besta, né? Então, tipo, eu voltei da Espanha e muitas gurias estavam afim de mim, tipo, Já era carne nova no pedaço, essas coisas de igreja assim, né? Então... E aí eu fui falar com a Yanara, eu lembrava dela, lembrava do rosto dela de algum lugar, né? Tipo, eu sabia que eu a conhecia. E aí eu cheguei pra ela e falei, teu nome era... Ela, não, meu nome não era, meu nome é Yanara. Bem grossa, assim, né? Pô! E aí foi meio que isso, era a única pessoa que, tipo, não tava nem aí pra mim, queria nem saber de nada comigo. E aí eu ficava atrás dela. Ficou tanto atrás que a gente ficou amigo, né? Foi. E dessa amizade, assim, de uns 4, 5 meses. Aí a gente começou a namorar. Depois de acho que 6 meses, se não me engano. Foi, eu voltei em junho, foi em dezembro, a gente começou a namorar. E eu já tinha data para sair, eu tava com data marcada para estudar nos Estados Unidos logo após o meu ensino médio, quando eu terminei. Então eu já falei, tô indo embora, entendeu? Já deu uma tesourada. Já dei Tanto é que, tipo, no dia a gente começou a namorar, só que eu sou meio que das antigas, né? Tipo, de pedir pro pai e tudo. Então teve um dia que eu marquei com os pais dela, fui lá. Foi bem aquela coisa bem romântica, assim. Eu falei com o pai dela e, tipo, os pais dela conhecem meus pais há muito tempo. Então na hora que eu falei, eu tava, tipo, super com medo, mas ele adorou que a gente tava namorando. Mas e na hora a mãe dela falou, tudo bem, mas você sabe que ela vai pros Estados Unidos, né? Tipo sabe assim, que não vai tentar terminar, mudar né? isso. Minha mãe já botou quente também. E eu também muito despachada, né? Falei, A sua mãe, você é mais sua mãe, então, né, Yanara? Exatamente. O negócio é sinceridade. E aí, faltava o quê? Uns 4 meses para eu ir embora e a gente ficou junto esses 4 meses. Não só love mesmo, né? Aquela coisa bem adolescentezinha. E aí eu fui para os Estados Unidos. Aí, chegando lá, né? Muita novidade, muita coisa acontecendo. E aí eu até cheguei a falar para ele antes de ir embora. Eu falei, se você quiser conhecer outras pessoas, namorar, eu fui sua primeira namorada, fica à vontade. Isso aqui é uma coisa, né, passageira. A gente não sabe qual é o dia de amanhã, a gente não sabe. E eu meio que já querendo terminar, assim, porque eu acho que na minha cabeça de 17 anos eu não queria ter nada muito sério, tão nova. E eu falei, nunca que eu vou casar com ele, né? Falta muito tempo ainda. Então mas não que eu não gostasse dele, gostava, mas eu queria descobrir as coisas e tudo. Enfim, aí eu fui para os Estados Unidos, a gente namorando ainda, por insistência do Isaac. E aí, depois de 2 meses, a gente terminou. Aí terminou, eu fiquei mais uns 8 meses lá. E depois desse tempo, quase 1 ano que eu fiquei lá, eu voltei. E aí, quando eu voltei, Isaac já tava lá na minha... Eu tinha superado, tava de boa. Tinha superado nada. Tava lá, malzão, no dia que a gente terminou. Não, a gente sempre foi muito amigo. E os nossos amigos eram, tipo, amigos dos dois. De tudo, né? Então tudo, era aquela coisa, amigos. né? Não tinha como a gente não se ver, porque os nossos amigos eram amigos em comum. Todos. Então... A gente tava sempre próximo. E assim, a gente terminou, mas não terminou obrigado, né? A gente também terminou na amizade. Foi. A gente sempre conversava. De vez em quando. E aí, enfim, quando ela voltou, tipo, a gente voltou a se falar de novo, tipo, mais
cotidianamente, né? Quase todos os dias e tudo. A gente marcou de sair várias vezes. Aí a gente acabou voltando a ficar. Aí, eventualmente, a gente voltou a namorar de novo, tipo, quase um ano depois. E Tiveram aí... idas e vindas, assim, É. né? Foi aquela coisa de ir se reconhecendo, né? Porque a gente conheceu numa época da vida, e aí depois essas experiências, né, foram agregando muito, e a gente vai crescendo, né? Vai mudando a maneira de pensar e tudo mais, e tudo na adolescência é muito diferente. E aí, indo para a fase adulta, já é um outro tipo de visão, de relacionamento. Então, eu namorei outras pessoas nesse meio tempo. E ele também conheceu outras pessoas. Não chegou a Eu não ter namorei. nada Agora, sério, então, um compromisso com ninguém, mas também conheceu outras pessoas. E eu sempre falava, não, tem que conhecer mesmo. A gente não tem nada sério agora, então vai viver sua vida. Nesse tempo que a gente não estava namorando. Enquanto eu namorava, ele também não saía do muro, né? Tipo, tava lá conhecendo outras pessoas, mas e aí, será que ela vai terminar hoje? Será que é amanhã? Não era assim, não, mas é meio exagerado dizer. Mas Falar assim, aí bem exagerado. aconteceu um período, né, muito significativo das nossas vidas, que a gente foi fazer um serviço missionário pela igreja, né? Então, um serviço voluntário, e ele passou 2 anos na Colômbia, e eu fui primeiro, passei 1 ano e meio na Califórnia, nos Estados Unidos. Isso depois, né, de tudo isso ter acontecido, da gente ter voltado a namorar, e aí teve o reencontro, né? Tipo, não foi muito... Mas vocês foram em missão namorando? E cada um para um Não, lugar? Não, não. solteiro. Ah. A gente, nesse Mais ou período... menos. Tipo, em si a gente tinha concordado que a gente tinha terminado o relacionamento. No dia que ela viajou pra Califórnia. E aí, com missionários, a gente escrevia tipo uma vez por semana e-mail pra quem a gente quisesse, né? Então toda segunda-feira a gente se inscrevia. A gente não Só por e-mail. quase nunca a gente se encontrava tipo online mesmo pra responder na hora. Normal era que tipo ela escrevia ou eu E aí escrevia e veio eu uma só ia ver semana depois. Então, era Mas, todo o contato que a gente tinha. mas a gente conversava toda semana nesse sentido. E durante esses, sei lá, 2 anos que eu fiquei na Colômbia, a gente parou de conversar 4 semanas. E só. Tipo, o resto a gente sempre conversava toda semana. Mas a gente não tava namorando em si, não tinha um relacionamento. Mas a gente tipo, se gostava, falava como se tivesse. Ela era doida por mim. Então, tipo, era difícil deixar de lado, né? Era difícil. Realmente a gente nunca parou de se falar. E foi aquela coisa assim, bem, cada vez mais fortalecendo essa amizade que a gente sempre teve. Independente do que tivesse acontecendo na vida. E aí a gente voltou, né? Quando a gente se reencontrou, eu voltei primeiro, acho que 9 meses antes dele voltar. Muita coisa aconteceu, né? A vida vai andando, você tem que continuar, né? Trabalhar e faculdade, etc e tal. E aí, quando eu voltei para os Estados Unidos com a intenção de estudar lá. E aí, faltava pouco tempo para ele voltar. E aí, eu falei, bom, ele tá voltando, né? E aí, eu voltei dos Estados Unidos sem ele saber, ele achava que eu ainda estava lá, para fazer uma surpresa para a chegada dele. E aí, eu apareci, né? Assim. Foi bem surpresa mesmo no aeroporto. Tipo, eu não esperava que ela tava aqui, nem nada. Eu tava bem preparado pra ver, tipo, todas as pessoas que eu conhecia, os meus melhores amigos e tudo. Mas eu nem imaginava que ela ia estar aqui. Então, tipo, foi meio, sei lá, foi bem surpresa mesmo. Foi. Não sabia onde é que eu tava e nada. Perdeu noção de mundo, assim. Foi engraçado. Foi E engraçado. foi muito engraçado mesmo, porque no serviço missionário a gente não pode ter contato com o sexo oposto. Então, abraçar sexo oposto é fora da regra. E quando ele me viu, ele esqueceu de tudo isso, né? E aí ele veio direto para me abraçar. E eu não ia negar, né? Aí, na hora que ele estava chegando para me abraçar, ele lembrou e parou assim no ar. Foi muito engraçado. Todo mundo começou a rir. Tem um vídeo Tem assim, até um vídeo que ela gravou lá na hora, que eu não lembro. E desse momento. E foi coisa assim de mágica. Na hora que a gente se viu, não sei explicar, mas aquela sensação de é você.
É você, parei a minha procura, não quero mais ninguém. Sério, bem. Nossa. E Que foi, lindo. foi literalmente assim, não precisou de nem a gente conversar, foi no primeiro contato ali, na primeira olhada, e a gente já sabia. O legal é Entendeu? que, tipo, a primeira vez que a Ela é gente família. namorou, acho que nosso, sei lá, terceiro mês de namoro, eu decorei o quarto dela inteiro, com várias frases. Eu decorei o quarto dela inteiro, né? Fez uma surpresa. E aí, quando eu voltei da Colômbia, ela tinha feito a mesma coisa no meu quarto. Quando eu cheguei em casa, eu vi. E aí a gente sentou, conversou um pouco, e aí, tipo, eu falei pra ela, ó, a gente não tá namorando, mas eu quero ver se a gente vai casar. Tipo, basicamente foi isso. Eu quero saber se é pra casar, uma coisa assim que ele falou. E E aí, foi isso. A gente namorou, quando eu voltei da Colômbia, a gente namorou um mês, 2 meses. A gente namorou um mês, aí eu, pô, não trabalhava na época, né? Tipo, tinha acabado de voltar, de ficar 2 anos fora. E aí eu comprei o anel de noivado dela e guardei. E deixei guardado, tipo, um mês. Aí eu ficava, tipo, pô, se eu não tenho nenhum emprego fixo, eu não vou pedir pra ele namoro, né? Tipo, em casamento. Em São Tá Paulo. vendo? E eu fiquei com o anel guardado, tipo, um mês em casa. A mãe dela sabia, a gente tava meio que planejando tudo, mas ele planejou muito bem, porque eu não desconfiei de nada. não pegou a Nada menor mesmo, ideia. nada. E Mas fiquei todo com um mundo mês. sabia. Eu me senti bem trouxa, assim, porque estava todo mundo sabendo, menos eu. A tia da de Fortaleza veio, trouxe várias coisas pro noivado e tudo. E aí eu achando aquilo tudo muito normal, né? Porque minha tia tinha vindo com a desculpa que meus sobrinhos gêmeos tinham acabado de nascer e ela queria conhecer. Então tava aquele alvoroço e eu achando que era tudo por conta dos gêmeos, né? Mas sabia eu que tinha todo um Gente, preparo antes, assim. E aí ele me pediu em noivado, naquele mesmo ano, acho que 2 meses depois dele ter chegado. foi. E aí foi tudo mágico, assim, foi tudo dando certo. A gente engana um pouco, né? Tipo, né? Mas, assim, não que não tivessem coisas difíceis, a gente enfrentou muitos desafios e muitas coisas, questões familiares e alguns problemas que parece que acontecem mesmo quando você tá decidida a fazer uma coisa boa, né? E aí, enfim. Mas mesmo assim a gente tava muito junto, né? Muito decidido no que a gente queria. Quantos anos vocês tinham na época? 22 e 22. 23. Uhum. Foi? Não. Era 21 e 22. Eu tinha 21 ainda e ela tinha 22. Foi. Tá. Acho que foi isso mesmo. Que a gente tava noivo. E aí a gente casou, eu tinha 22. Foi um ano depois, a gente ficou um ano noivo, namorando e tudo. Aí casou. E noivos. E aí casamos dia 3, dia 8 de março. Dia 9 de março. 9 de... Dia 9 de março. Eu tenho uma desculpa, eu sou péssima com datas, confesso. Mas é porque eu sempre falo dia 8, porque foi o nosso primeiro... Como é que fala? Data de namoro. Data de mas foi tipo namoro. 8 de dezembro, mas enfim. Mas enfim, eu fico com 8 na cabeça. E aí, foi isso. Essa foi a história, né? De namoro até casamento. Agora já tem 3 anos que a gente tá casado, né? Estamos E casados. pô, muita coisa mudou mesmo. No começo do casamento a gente... Nossa, totalmente diferente. Não só em termos, tipo, de trabalho, acadêmico. A gente morava em Samambaia quando a gente começou a... Quando assim que a gente casou, né? Muita coisa mudou, a gente mora no Noroeste. Por aí vai. E foi realmente... a gente viu muitos milagres acontecendo, muitas bênçãos, assim, em todas as áreas, depois que a gente decidiu casar. E, assim, todo mundo fala, né? Casamento é muito difícil, vocês são muito novos. E por que vocês fizeram isso, né? Mas, assim, realmente é difícil, né? A gente não tá aqui para romantizar nada, dizer que é tudo mil maravilhas, mas é um crescimento que eu não sei se a gente teria tido sozinho, o crescimento que a gente teve estando casados. E como a gente teve essa experiência de morar fora, sozinhos, né?
trouxe muita maturidade que a gente pôde aproveitar para o casamento também. Então, apesar da gente ser novo, a gente também tinha uma certa bagagem, um certo preparo, né, que ajudou para que a gente pudesse estar casado e estar bem, assim, né? A gente vê as coisas crescendo. Crescer junto é muito melhor do que você já ter uma sua vida pronta e depois só juntar com outra pessoa que também já tem a vida pronta. Porque você constrói tudo junto. Então não tem aquela coisa do, é meu, é seu, isso aí fui eu que construí. Não, tudo é a gente. Não importa se foi, sei lá, se foi o trabalho dele ou o meu. Tudo que a gente tem foi porque a gente estava junto. E a gente se apoiou, a gente se ajudou para que a gente conseguisse. No começo foi bem complicado. Eu tinha 3 empregos para a gente dar conta de tudo. E era uma correria, um sufoco, que eu fiz para ele poder focar na parte dele. E depois ele, né, superou essa fase, deslanchou na parte profissional e aí ele pôde me apoiar, né, nas coisas que eu queria fazer. Então é sempre uma troca. Um dá e quando o outro tá precisando e quando é o contrário, é a mesma coisa. Então, se não houver essa troca, né, não tem como o relacionamento funcionar. E uma das coisas que sempre foi muito bom pra gente é a comunicação. Porque sempre teve essa amizade, essa sinceridade de falar tudo na cara e tudo na hora, que às vezes algumas pessoas até se espantam, né? Porque a gente é bem sincero. Então, o que você vê é o que tá acontecendo. Então, se eu estiver bravo, você vai me ver A bravo. gente briga mesmo. Entendeu? Se eu estiver chateada com alguma coisa, você vai ver. E no começo foi bem difícil, tipo, a gente brigava bastante mesmo, bastante mesmo. Eu acho que ano passado, com o Covid, a gente ficou um pouco em casa. Eu fiquei 2 semanas só em casa, depois eu voltei a trabalhar normal no escritório, né? Mas a Nara ficou de home office um ano inteiro. Mas a gente ficou mais próximo, porque eu acho que esse ano de pandemia fez com que a gente não saísse tanto com outras pessoas e ficasse só entre a gente. E eu acho que isso melhorou muito a nossa comunicação, igual a Nara estava falando. Sei lá, tipo, entender mais a pessoa, conhecer mais a pessoa. Acho que uma coisa que ajudou muita gente esse ano também, passado, foi a Mel. A gente tem uma Já doguinha que adotou a tá por Mel? aí. É. E é legal porque, tipo, a gente ensina muita coisa sem falar, né? Com expressões. E você acaba aprendendo também a ver expressões e ver reações da pessoa que tá do seu lado, mesmo sem conversar. Então, Legal. deu muito aí esse ano passado. Foi realmente um ano muito bom nessa questão de relacionamento, de crescer como casal. Pra gente foi muito bom. Claro que no começo deu aquela estranhada, né? Você tem sua rotina, a pessoa também, de repente tudo muda. Então é uma readaptação, igual no começo do casamento. Você tem que se readaptar, você tem as suas manias, o seu jeito, e a pessoa tem os dela, né? Então, isso é que eu acho muito interessante também. Eu sou completamente diferente do Isaac, completamente diferente. Até no signo, tipo, tudo. A gente é Até bem o quê? oposto no No signo. signo. Eu sou ariana e é pisciano, então seria a pior combinação possível. Porém, eu acho muito legal saber como é que funciona o outro. Por exemplo, eu gosto que fale comigo de uma certa maneira, mas se eu for falar com o Isaac da maneira que eu gostaria que falasse comigo, não vai dar certo. Então eu tenho que saber o que funciona para ele, para falar com ele. Então, Sim. isso foi uma das coisas que também me ajudou muito, porque o Isaac ele é mais fechado, assim, mais na dele. E eu penso demais, eu tenho muitas teorias, o tempo inteiro eu tô. Mas será que ele fez isso por causa disso, 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 não sei o quê? Já criou toda uma situação na minha cabeça e às vezes não era nada daquilo que eu tava pensando. Tem uma, tem uma frase muito boa que fala que tem uma mulher, né, uma santa, que fala que a imaginação é a louca da casa. Que é É, isso, né? Tipo, a imaginação foi um monte de coisa, é a doida, é a louca da casa. exatamente. E não tem, acho que a maioria das mulheres deve ser assim, né? De Aham. imaginar mil coisas. E assim, eu tive que aprender muito com o Isaac, saber como que ele funciona, como é que ele responde melhor, o que que ele gosta, o que que ele não gosta. Porque se eu fizesse, ou como eu tentei fazer, né, no início, com ele, o que eu gostaria que fizesse comigo, para ele era a mesma coisa que nada, porque não era o jeito dele receber.
Então eu tive que me adaptar e a cada dia, a cada ano, a gente vai se moldando, vai descobrindo mais coisas. E a confiança também, né? Se você confia, se você tem essa comunicação, você não precisa estar o tempo inteiro indo atrás e pensando em mil coisas, né? Se não tem, não tem confiança, não tem comunicação, não tem relacionamento. Então eu sou bem de boa nessa parte e o Isaac também, eu acho. Eu acho. Eu acho que é, né? Não, eu sei. Bem tranquilo. Então, é uma construção, né? Relacionamento é construir a cada dia. Sempre vai ter pessoas que vão falar mal de casamento e tudo. E eu acho que o ideal é a gente fugir de coisas negativas, né? Principalmente no relacionamento. Se não tá sendo bom, não tá trazendo uma coisa boa, pra quê, né? Manter no nosso convívio. Então eu penso muito nisso também. Tem aquela frase, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você mais se relaciona. E eu acho que a gente tenta manter isso também com nossos amigos de casais ou pessoas que vêm aqui em casa. De pessoas que tragam coisas boas, né? Tragam uma energia positiva. Acho que pessoas que a mel latte a gente não traz, não. Já se afasta. Mas o que que vocês, assim, pegando, né, a história de vocês, 3 anos aí juntos, né, casados, depois de uma longa história, assim, essa amizade, ela acabou se fortalecendo também no tempo, né, não só em intensidade, mas no tempo, porque vocês se conhecem há muito tempo, né, e aí aos poucos vocês foram se redescobrindo e tal. E dentro do relacionamento, depois, é o que a Nara comentou, né, vocês foram, a gente sempre vai crescendo, né, sempre se surpreendendo com o outro, e é muito legal isso que você falou de fazer o que você gostaria pra você, porque tem uma regra de ouro que fala, né? Ah, não faça com outro o que você não gostaria que fizesse com você. Isso funciona bem até a página 2, porque de fato, se você não percebe o outro, de nada adianta, né? Assim, você tá ali para perceber o outro, para olhar, para estar junto, para ver o que o outro precisa. E essa troca é realmente muito, muito necessária, né? E importante também. Uhum. Vocês têm alguma situação que vocês viveram, assim, depois de casados? Ou mesmo no namoro, né? Essas viagens todas, assim, mas eu digo assim, algum que vocês falaram, assim, você comentou, Yanara, eu não sei se foi por causa de vocês se casarem muito novos, que era uma pergunta que eu ia fazer, né? Vocês acabaram falando, assim, que muita gente fala, você vai curtir a vida, você não sei o quê. Como que foi isso pra vocês, assim, se teve alguma coisa nesse sentido? E também, assim, você comentou que você deixava o Isaac solto, assim, pra conhecer outras pessoas, mas me parece que ele não tava muito afim, que ele tava querendo esperar mesmo e tal. Aí eu queria que o Isaac comentasse um pouquinho, se eu percebi bem, essa espera. O que passava na sua cabeça, assim, de tipo... Porque é isso, a gente é livre, a gente faz o que a gente quiser, a gente pode, inclusive, não fazer nada, né? Se não quiser, se quiser, né? Esperar e tal. Eu só queria que vocês falassem um pouquinho dessas duas coisas. Então, né, nessa questão de coisas externas, né, de gente falando, vocês são muito novos, a gente escutou bastante. Principalmente de gente que não... como que eu posso colocar isso? Que não compartilhasse dos mesmos princípios, as nossas crenças, né? Muita gente fala, nossa, você vai casar, sério, faz isso não. Isso vai acabar com a sua vida. Mas assim, a gente nunca deixou de curtir nada do que a gente quis fazer. Na verdade, foi bem mais uma sensação assim de a gente é novo, a gente é livre para fazer o que a gente quiser, dono da nossa própria família, e foi até bom, assim, claro que tem a parte de responsabilidade também. Mas o que eu sempre achei bom, porque não depender de ninguém, da gente estar crescendo junto, da gente criar o que a gente acha legal, é, vai passando um tempo que a farra não é mais tão interessante, não é mais tão convidativa como certos hábitos que a gente aprende a ter, né, no casamento. Sei lá, às vezes assistir um filme na cama, assim, a tarde inteira é bem mais convidativo do que, sei lá, dançando a noite inteira, sei lá. Não tem mais essa mesma vibe. Ele já tá meio velho. Mas é isso, a gente nunca deixou
de fazer o que a gente gosta, o que a gente curte, e nem de deixar opiniões externas afetar o que, que a gente quer fazer. Ah, tem gente que fala, ah, tá na hora de ter filho já, vai, mas eu não acho que tá, então o que importa é o que eu acho, não o que fulano, ciclano quer que eu faça, entendeu? Então, quer ter sua opinião? Legal. Se for o que eu concordo, se for um pensamento que eu acho que vai acrescentar na minha vida, eu vou acatar, mas se não for também, não vai acrescentar muito pra gente, né? É verdade. E aí a parte dele. Pois é. Bom, sobre, tipo, me deixar livre, eu sempre vi, tipo, namoro, casamento, coisa assim, com uma responsabilidade maior. Então, tipo, eu sempre achei que era... Enfim, eu sempre vi como algo sério, né? Até mesmo o namoro. Então, Muito pra sério. mim, tipo, namorar envolvia muitos sentimentos. Muitos sentimentos, tipo, ah, não, realmente eu quero passar um tempo com aquela pessoa. E tipo, se eu pedisse ela em namoro, eu realmente, pô, estaria só com ela. Então, namorar, pra mim, tipo, a palavra namorar era muito séria pra mim. Tanto é que eu só namorei realmente a Inara. Namorar fixo, tá? É. Aí, por exemplo, quando ela falou, ah, eu falei pro Isaac namorar e conhecer outras pessoas, tipo, eu realmente conheci outras pessoas, mas não foi namoro, entendeu? Só Aham. Eu não, ficou eu com fiquei com muita várias gente, mas pessoas. eu não namorei com ninguém. Ela namorou com algumas pessoas, Era não ficou com safadão ninguém, mesmo. mas namorou, tipo, com algumas pessoas. Aí eu me senti muito, meio que traído na época. Eu falei, poxa, ela namorou, eu Nossa, namorei, eu mas só fiquei. Mas, eu não vou nem falar nada. enfim, pra mim é diferente, sempre foi diferente pra mim, Mas e mas eu foi nunca isso. também me chateei com isso, porque eu sempre falei, tá muito claro. Se você quer conhecer outras pessoas, fica à vontade. Eu acho que a gente tem que também entender, não é só o que eu quero, né? Seria um mundo muito fantasioso se eu quisesse falar assim, ó, eu vou namorar aqui com outras pessoas, você fica aí me esperando no momento que eu quiser. Aí a gente, não, acho que tem que ser direitos iguais. Se eu posso, você também pode, e vice-versa. E foi assim, não teve E muita. uma coisa que vocês viveram, é porque assim, é razoável, né? Porque vocês estariam em países diferentes, em situações diferentes, assim. É razoável também, é porque senão, ou dar o próximo passo, por exemplo, é porque é realmente muito novos, mas será? Seria o caso de, ah, não, então vamos dar nesse sentido de relacionamento mais. A responsabilidade, né, do relacionamento. Então, assim, não, se a gente quer mesmo, então ficaria noivo. Tô falando uma situação hipotética, né? Então, aí é razoável, poxa, eu tô morando em outro país, né? Aí é uma É possibilidade muito. complicado. É, E eu também não sabia quando que eu ia voltar e se eu ia voltar. Eu estava muito focada nas minhas metas de estudo e essas coisas, né? Tinha acabado de terminar o ensino médio, então eu estava focada para estudar. Não era uma prioridade saber com quem que eu ia casar, nem se eu ia ter alguém pro resto da vida. Isso não era uma preocupação para mim. Então acabou que não, sei lá, não foi uma preocupação e deu certo, assim, porque foi tudo no sim. seu tempo, tudo muito natural. Quando a gente quis, a gente fez. Quando a gente não quis, a gente não fez. Então, as coisas aconteceram naturalmente. Não teve aquela coisa assim, ah, eu preciso de alguém, eu preciso descobrir quem é a pessoa para mim. Não, foi tudo no seu tempo e eu não mudaria nada. E eu acho que o legal é que, ainda que a gente ficou distante muito tempo, né? E muitos quilômetros também, porque era longe. Mas sempre que a gente estava perto, a gente estava junto. Talvez não namorando, não casado nem nada, mas a gente sempre foi muito amigo. Então, tipo, a gente sempre estava junto, sempre estava conversando, trocando ideias sobre até pessoas que a gente estava conhecendo na época. Então, a gente sempre foi muito próximos um do outro. Uhum. Então, eu acho que sempre foi algo que ajudou antes e que até hoje, tipo, é legal. Porque hoje a gente é muito próximo realmente um do outro. Sei lá, né? Acho que tem muitas pessoas que casam e se falam um pouco, não sei. E o Mas a gente Isaac não, a gente conversa bastante mesmo sobre tudo. Então, a gente é muito próximo, a gente é muito amigo mesmo. e o Isaac tava até falando um dia desse, eu tava perguntando, ah, mas e fulano que você conheceu? Por que que não deu em nada? Aí falando, nossa, eu nunca consegui ter uma conversa com a pessoa e com a gente, tipo assim, a gente virava madrugada, às vezes conversando besteira, falando de nada. Sempre tinha assunto.
E eu acho que isso é uma das coisas, né? Que você não se apaixona pelo físico. Isso é a primeira coisa, mas depois, se você não tiver uma conversa legal, se você não tiver algo que atraia mais do que o físico, não dura. Porque isso é muito passageiro. Se a pessoa for chata, tá, ela pode ser a Gisele Bündchen, mas não, não dá, Não rola. não rola. Entendeu? E às vezes acontecia muito disso, de você encontrar uma pessoa que, né, era legal e tudo, mas era chato, e não ia pra frente, e o negócio não andava. E assim, tem que ter essa conexão de amizade, né? Porque você vai estar casado aí, a gente espera que pro resto da vida, né? E se você não tiver uma amizade, acabou, né? Todas essas Sim, coisas são passageiras, né? Tipo, se você for casar por um motivo específico e não por amor, é muito provável que se acabe. Apesar de que eu acho que o amor é construído, é uma escolha. Como a gente está em constante mudança, a gente também tem que escolher amar o outro todos os dias, porque a gente vai mudando. As coisas que eu gostava 3, 7 anos atrás já não são as mesmas coisas e nem para ele. Então, se eu não aprender a acompanhar o ritmo de progresso dele e não querer que ele mude por mim, então acaba o relacionamento também. Você pode até estar dentro da relação, mas a conexão dos dois vai rompendo. Então, a gente tem que estar sempre em constante renovação. A gente está sempre em renovação, mas a relação também tem que acompanhar esse ritmo, né? claro. Então, Senão você acaba vendo egoísmo a dois, né? Aí exatamente. são dois estranhos na mesma casa, sem saber, né? Estão ali, então às Nossa, vezes até gostam um pouquinho ali da companhia um do outro, mas já não se conhecem mais, né? E Cada um desafio, vai seguindo né? sua vida. Desafios sempre vão ter, divergências sempre vão ter, não importa a pessoa que você escolha, sempre vai ter. O negócio é como você lida com isso. Se você decidiu que ia amar a pessoa e que ia resolver tudo, não importa o quê, não tem como dar errado. Eu imagino que não, porque só se um dos dois não quiser. Se um dos dois parar de tentar e falar assim, ah, não tô afim, aí realmente a relação vai acabar, porque quando um não quer, dois não brigam, né? Já diz o ditado. Então, enquanto os dois querem, os dois têm o desejo de fazer funcionar, não importa o problema que vem, não importa a briga que vem, sempre tem um jeito de resolver. É o que eu penso, né? eu já Sim. acordo. Ó, eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, algumas pessoas falaram aqui de vocês. Acho que a Ah, Kimberly entrou também eu aí. vou só colocar aqui pra carregar. Ó, o pessoal falou, Kimberly, acho que a Kimberly falou que ama a história de vocês. É uma amiga nossa. Aí a Duda falou que são lindos, Duda Rodrigues. Beijo pra todo mundo. Vocês são maravilhosos. Isso é muito legal, né? As pessoas queridas, assim, né? Que gostam da história, de estar junto. E, e isso, assim, eu acho que vocês têm muito, muito a ensinar mesmo. Assim, acho que vocês são muito serenos. Me parece, assim, muito tranquilos, assim, sabe? Eu não sei quem é mais bravo aí, quem se estressa. Eu acho que é a A Yanara Ariana. também. A Ariana. Diz que sou eu, mas eu discordo. Eu Pisciana de discordo. boa, pisciana de É boa. nada. Ariana. Mas que bom que você tem essa visão, né? A gente engana bem, a gente engana bem. Engana bem. Parecemos É bom, tranquilos. canaliza energia, né? Vai lá pro CrossFit, gasta tudo e depois fica de Mas boa. acaba que eu acho que com o tempo a gente vai se parecendo um pouco um com o outro. Muita gente fala que a gente parece irmãos às vezes. Aí a gente vai pegando uma coisa do outro. Então, Os jeitos, né? As manias. o Realmente. gêmeo, às Mas, vezes. mas o CrossFit realmente ajudou muito nessa questão temperamental, nossa. E como é que a gente vai e descarga toda a raiva, a vontade de socar a cara do outro na parede de vez em quando. Canaliza no CrossFit e dá tudo certo. Ai, gente, ó. Acho que vocês precisam ir, né? Acho que já deu. Ou não, vocês estão Sim. tranquilos? A Não, a gente gente tem tem que mais ir, na uns verdade. 5 minutinhos no máximo, mas É.
Não, assim, ó, eu agradeço muito se vocês quiserem falar alguma coisa a mais, fazer um fechamento, darem um conselho, se vocês pudessem dar um conselho, assim, especialmente pro. Acho que como vocês são super novos, assim, vocês podiam dar um conselho para essa galera mais nova, né? Porque, assim, por exemplo, existe uma geração que se voltou muito para a carreira, por exemplo, falou, não, tem que estabilizar, tem que fazer um monte de coisa, para depois, e aí postergando, né? E vocês decidiram construir juntos, como vocês bem falaram. Então, se vocês puderem, é só falar alguma coisa nesse sentido, o que vocês quiserem, na verdade. Foi só uma ideia que eu tive aqui agora, mas se vocês quiserem falar aí para fechar, é tranquilo. Show, vai lá, amor. Fala aí, seu conselho. Eu acho que não tem muito conselho tipo, não, case ou não case. Eu acho mais, tipo, se você encontra a pessoa que você gosta muito e que você, tipo, se sente, não sei, se você se sente mais cheio com ela, se vocês compartilham coisas juntos, acho que o mais lógico é você compartilhar também a vida com essa pessoa. Não importa a época, não importa se você tá começando a estudar ou não. As coisas vão se dando com o tempo, as coisas vão se construindo, né? E é mais fácil construir juntos do que construir separado. O conselho que eu dou casamento tem que ter muita maturidade, né? Às vezes não dá para você pular nessa decisão e achar que vai ser tudo mil maravilhas, mas tem que ter paciência com você mesmo e com o outro, porque não é que é difícil, mas o processo de autoconhecimento, ele é doloroso às vezes, mas ele é importante, é essencial. E assim, com a maturidade, os anos vão passando, a gente vai aprendendo a lidar melhor com essas questões. Mas vale muito a pena. O crescimento, ele acontece naturalmente no casamento. E muitas vezes as pessoas pensam, eu preciso ter uma vida estabilizada para eu casar. E às vezes não é isso. Não é, às vezes o que você precisa não é o dinheiro na conta, mas sim mais cabeça para enfrentar um relacionamento. Claro que questões financeiras também afetam muito, mas eu acho que quando tem Deus na relação também, essas coisas vão acontecendo mais naturalmente. As coisas vão dando certo, né? A gente até brincar, magicamente vai dando certo, mas dá mesmo. Deus vai abençoando muito quando a gente tem o propósito certo, né? Quando a gente tem os mesmos objetivos de vida, quando a gente tem as mesmas metas e caminha na mesma direção, dá certo. O negócio é a gente encaixar e lembrar disso, né? Da paixão que faz parte, né? Do começo. Se a gente está sempre lembrando por que a gente tomou aquela decisão no início, dá certo. E é isso aí. Deixa eu só falar uma coisa, de um gancho aí, rapidinho, prometo. É que você comentou de autoconhecimento, né? Que é muito interessante, assim, a gente acha que se conhece até ter uma pessoa mais próxima da gente, assim, né? Que, assim, essa pessoa nos mostra, inclusive, nossos defeitos de maneira muito evidente, né? E isso talvez que seja o que você falou quando você fala que é um processo doloroso, né? Essa parte do autoconhecimento, porque assim, a gente lida com a gente mesmo e sabe lidar com as nossas frustrações, mas quando vem uma outra pessoa, que de alguma maneira a gente fere essa pessoa, às vezes sem querer ferir, né, com as nossas mazelas, isso é uma coisa que faz com que você se policie, né, no sentido, eu não vou por aqui, porque aí senão eu vou chatear, né, não sei, eu acho que foi isso. Mas é exatamente isso mesmo. A gente se machuca, né? Então imagina se a gente faz mal a gente mesmo, imagina com o outro. E eu acho não, tenho certeza que se não fosse ter alguém do meu lado, eu ia demorar muito mais tempo para descobrir essas coisas sobre a minha própria personalidade. Porque quando eu tô sozinha, eu faço as coisas do jeito que eu quero, não tem ninguém para reclamar. Agora, quando tem o outro para notar, e aí você fala, poxa, é mesmo, eu faço isso. E às vezes é uma coisa que tão natural que a gente não percebe e vai deixando por isso mesmo. E demora muito mais tempo para você se descobrir sozinho do que você descobrir com alguém do seu lado. E às vezes até menos doloroso, né? Depende. Assim, porque, como eu falei, autoconhecimento é um processo doloroso, mas quando tem alguém que te ama do seu lado e que quer genuinamente te ajudar a melhorar, é mais leve, mais suave, né? Esse processo aqui é difícil.
não tem jeito, todo mundo precisa passar. Sim, com certeza. O que você ia falar, Isaac, aquela hora? Acho que nada. Não sei, não lembro agora. Não lembro mesmo. Mas obrigado pelo espaço. É legal te contar a nossa história. É legal. Sempre a gente aprende alguma coisa, né? A gente acaba falando, conversa sobre o passado às vezes, mas pontos específicos, mas, tipo, relembrar tudo é legal, é bacana. É bom ver, tipo, onde a gente estava e onde a gente está hoje. Onde a gente chegou. Sempre é bom fazer essas É retrospectivas. muito legal mesmo. Ó, aí Iraene. Iraene. Sogrinha, valeu. Amor, que eu vou ouvir vocês. Ela falou, meus amores, ver esse crescimento é maravilhoso. Olha esse feedback bom, hein? Ó, é minha mãe. Muito legal. E é verdade, né? Sempre crescendo. A gente sempre pode crescer, né? Então, que seja assim para vocês. E muito CrossFit para vocês. Muito amor para vocês. Amanhã Tudo tem de de bom. Amanhã tamo lá. Isso aí, ó. Só no ralo. Isso aí. Certíssimo. Obrigada, Cris. É maravilhosa. Foi um prazer. Ô, vocês estão, gente. Valeu demais. Beijão. Adorei. Beijo. Tchau. Valeu. Beijão. Boa noite Tchau. pra vocês. Boa noite. Tchau.